Abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Aliás, vamos estender um pouquinho, até o 19. Do 1 ao 19. Amém? Diz o título assim: A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Senhor, esta é a porção da tua palavra para esta noite, Senhor. Eu lanço a semente, mas é o Senhor que rega, é o Senhor que cuida, é o Senhor que faz nascer raiz dessa semente, é o Senhor que vai fazer crescer o fruto, Senhor, no coração do meu irmão e da minha irmã. Fala com a tua igreja nessa noite, edifica-nos, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, normalmente, numa mesa de refeição, seja no almoço, seja na janta, seja no cafezinho que você toma com a sua família em casa, eu duvido que o assunto seja ressurreição. Via de regra, o assunto é: e aí, meu filho, como é que está na faculdade? E aí, marido, como é que foi no trabalho hoje? Almoço de domingo normalmente é para colocar todas as pendências da semana na mesa, né? Bater um papo, conversar, já programar, essa semana eu tenho médico, não esqueça, horário tal, né? Ou então, caramba, essa semana eu tenho prova, mãe, tenho prova, pai, olha, nem me peçam nada, porque eu vou estar estudando a semana toda para fazer prova. Normalmente os assuntos são assuntos triviais, são assuntos familiares.
E mesmo quando, em determinado momento, nós falamos a respeito da palavra de Deus, eu duvido que o assunto seja ressurreição. Meus irmãos, percebam uma coisa. Nós só tocamos no assunto ressurreição quando chega a Páscoa. Quando chega a Páscoa, todo mundo fala de ressurreição. Mas quando estamos fora do período da Páscoa, parece que nós nos esquecemos que um dia nós ressuscitaremos. Ou, se Cristo voltar, estando nós ainda vivos, teremos os nossos corpos transformados para a glória de Deus. Não é um assunto recorrente na igreja a ressurreição. Você já parou para pensar como vai ser o seu novo corpo? Como serão as suas mãos, seus braços? Como será a sua mente? Imagine só uma mente sem pecado. Que maravilha, né, meus irmãos? A gente luta todo dia contra algumas coisas do nosso coração, não é verdade? Imagine, então, uma mente sem pecado. Imagina não haver mais dor, sofrimento. Trabalho, eu acredito que vai ter, mas não esse trabalho penoso. Não esse trabalho que é o trabalho para pagar boletos, né? Ou trabalho para viajar, ou trabalho para sustentar a casa. Mas imagine, meus irmãos, que na eternidade, tudo que nós conhecemos nesse mundo não existirá mais. Não existirá mais fome, pobreza, riqueza. Não existirá mais a glória de homens. Não existirá mais a humilhação de homens. Não existirá mais o Flamengo. Talvez essa seja a única coisa que eu fico assim um pouco triste. Brincadeiras à parte, meus irmãos, nós não tocamos no assunto ressurreição. Nós não nos preocupamos com aquilo que o apóstolo João diz na sua primeira carta. Ele diz, olha, nós seremos transformados de tal maneira que os nossos corpos serão corpos celestiais, transformados, glorificados, como o corpo do próprio Senhor Jesus. Pense nisso, meus irmãos. Um corpo glorificado. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. A Nova Jerusalém não terá um dia, uma noite, porque o sol da justiça estará brilhando e reinando sobre todos. Como diz o livro de Apocalipse. Fato é, meus irmãos, que nós realmente não tocamos no assunto ressurreição, mas, meus irmãos, ressurreição é um dos pilares do Evangelho, porque Paulo está dizendo aos Coríntios que sem ressurreição não há vida eterna. Sem ressurreição, a nossa fé é vã. Sem ressurreição, o que estamos fazendo aqui num domingo à noite? Já que não há uma esperança eterna, não há um futuro eterno, não há uma ressurreição para a eternidade. Sem ressurreição, meus irmãos, não há vida eterna. E é muito estranho, meus irmãos, porque percebam só. Por exemplo, os espíritas, eles se orgulham com a sua doutrina a respeito de reencarnação. Mas a gente não vê um cristão batendo no peito e dizendo, um dia eu vou ressuscitar. Um dia eu vou ter um novo corpo. Eu nem sei se eu vou andar ou se eu vou flutuar. Eu nem sei como vai ser. Mas o que eu sei é que um dia eu terei um novo corpo. Quantas vezes, meus irmãos, em conversas entre nós tocamos nesse assunto? Quantas vezes, meus irmãos, em conversas entre nós vislumbramos o nosso futuro corporal, imaginando como serão os nossos novos corpos? É isso mesmo. Nós nem tocamos nesse assunto, meus irmãos, porque parece que essa vida passageira nos impõe problemáticas que sempre suplantam o nosso pensamento a respeito do futuro. Via de regra, nós não pensamos na eternidade, que dirá em ressurreição. A gente pensa no próximo boleto para pagar. A gente pensa naquele chefe que está perseguindo.
A gente pensa em tantas coisas em nossas vidas, meus irmãos, e deixamos sempre de fora aquilo que é mais importante. Resumindo, meus irmãos, a igreja só lembra, festeja e almeja a ressurreição na Páscoa. Na Páscoa nós cantamos, na Páscoa nós celebramos, na Páscoa nós exaltamos, na Páscoa nós glorificamos ao Senhor ressurreto, na Páscoa a gente lembra, e eu também vou ressuscitar. A gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nessa leitura inicial que nós fizemos, e nós chegamos à conclusão, é verdade. Jesus, o ressuscitar de Cristo, ele é o penhor do meu futuro ressuscitar. Que maravilha, que bom! Mas aí a segunda-feira chega e a gente não toca mais no assunto. Os dias avançam através do ano e a gente não toca mais no assunto. Se você fizer uma pesquisa rápida no YouTube, você vai comprovar o que eu estou dizendo. Fora do momento da Páscoa, fora do contexto da Páscoa, fora da semana da Páscoa, você vai ver pouquíssimas pregações a respeito de ressurreição. Comparados à prosperidade, comparados a bênçãos e a tantas outras coisas. Mas pior, meus irmãos, do que não tocar no assunto ressurreição, é não crer na ressurreição. E era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Existia um grupinho de irmãos naquela igreja que não acreditavam na ressurreição de Cristo. E, por conseguinte, óbvio, não acreditavam na sua própria ressurreição futura. Havia um grupo que proclamava dentro da igreja de Corinto a heresia de que Jesus não havia ressuscitado. E, meus irmãos, pasmem, porque até hoje, até os dias de hoje, existem irmãos na igreja que não creem na ressurreição, que duvidam da ressurreição. Pode até não falar para você, mas no coração duvidam. Tem certas dúvidas a respeito do Cristo ressurreto e, portanto, da sua própria ressurreição futura. Paulo, meus irmãos, ele se depara com estes irmãos contaminados pelo materialismo de uma cultura greco-romana, não acreditavam na ressurreição corporal. Para eles, meus irmãos, a morte extinguia por completo a vida. E eles, inclusive, zombavam daqueles que acreditavam na ressurreição do corpo. E o que Paulo faz, então? Paulo abre uma parte da sua carta exatamente para exortar aqueles irmãos a crerem na ressurreição. Mas Paulo, ele não só declara que Cristo ressuscitou, Paulo prova que Cristo ressuscitou. Paulo, historicamente, prova que houve a ressurreição do nosso Senhor. Paulo, então, alerta de que a sua pregação inicial permanece. Não só a sua, mas de outros irmãos. E se eles creram na ressurreição de Cristo, como não creriam na ressurreição dos que eram de Cristo? Assim, Paulo, meus irmãos, vai advertir aquela igreja sobre a realidade da ressurreição e o seu poder, apresentando aqui alguns argumentos. O primeiro argumento que Paulo apresenta está nos versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. A menos que tudo que eu tenha falado para vocês tenha sido em vão. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, o que eu preguei a vocês foi o evangelho. Lembrem do evangelho que eu preguei a vocês. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é, a ressurreição é o evangelho. O evangelho é muito mais do que o perdão de pecados. O evangelho, ele inclui a ressurreição de Cristo. O evangelho, ele inclui a renovação subsequente de toda a criação.
Como Paulo vai explicar, a ressurreição, meus irmãos, ela é um penhor, ela é uma garantia para a nossa futura ressurreição. Assim como Paulo escreve aos Efésios, e logo no primeiro capítulo, ele diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que Cristo voltará. Ele agora diz aos Coríntios que a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós um dia ressuscitaremos também. Ele foi o primeiro. Paulo vai continuar esse texto no capítulo 15, falando, ele é a primícia, ele foi o primeiro. Nós, portanto, somos aqueles que viremos depois e ressuscitaremos depois dele. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é então um penhor, uma garantia para a nossa futura ressurreição. Não há como falar em vida eterna sem falar em ressurreição. Portanto, meus irmãos, quem não crê na ressurreição, por consequência, não crê no Evangelho. Porque a salvação de uma alma, meus irmãos, ela passa pela fé na ressurreição. E Cristo ensinou várias vezes aos seus discípulos que seria necessário não só morrer, como ressuscitar ao terceiro dia. Paulo vai utilizar também um outro argumento, versículos 3 e 4. Ele diz, antes de tudo, vos entreguei o que também aprendi, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nos versículos 3 e 4, Paulo afirma que eu aprendi e ensinei a vocês, segundo as Escrituras, que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo não está falando dele mesmo. Paulo está falando, eu aprendi, eu recebi, me foi ensinado que Cristo ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, o que eu aprendi, o que eu recebi, eu ensinei a vocês. Não há como vocês pregarem o contrário. Paulo está dizendo, meus irmãos, que as Escrituras ensinam sobre a ressurreição. Paulo aprendeu sobre a ressurreição na palavra. Ele foi ensinado na palavra. E Paulo se baseou somente na palavra. Paulo não se baseou em achismos, em teorias. Paulo não se baseou em ciência. Paulo não se baseou em nada mais além do que a palavra. Então, Paulo prova a ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, porque a ressurreição ela é o Evangelho. Paulo prova a ressurreição de Cristo. Em segundo lugar, porque as Escrituras ensinam que Cristo ressuscitou. Até no Antigo Testamento, meus irmãos. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Isaías capítulo 26, versículo 19 diz, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, o que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Antigo Testamento. Não estamos no contexto do pós-morte de Cristo, do pós-ressurreição de Cristo. Estamos lá milhares de anos atrás. Salmo 71, versículo 20 vai dizer, tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Que palavra, né, meus irmãos? Tu que me restauras a vida, irás me tirar dos abismos da terra. O salmista está dizendo, o Senhor vai me resgatar de dentro do túmulo. Eu ressuscitarei desse túmulo. O abismo da terra não me prenderá. A morte não me prenderá. O Senhor me resgatará e me ressuscitará para andar contigo eternamente.
Meus irmãos, o próprio cativeiro do povo de Deus foi uma espécie de morte. Assim como o retorno do cativeiro, profetizado por Ezequiel e conhecido como vale, o famoso texto do Vale dos Ossos Secos, é uma representação não só desse retorno dos escolhidos de Israel, do povo de Deus, do cativeiro, mas também, meus irmãos, é a representação de uma futura ressurreição. Ou seja, em resumo, as Escrituras sempre apontam para a necessidade da ressurreição e vida eterna. Terceiro lugar, meus irmãos, versículos 5 ao 8, Paulo diz assim: E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo agora, meus irmãos, ele já provou a ressurreição de Cristo e a nossa futura ressurreição, porque a ressurreição é o Evangelho. Ele já provou a ressurreição de Cristo, a nossa futura ressurreição, porque está escrito na palavra que todos ressuscitarão, como diz Daniel 1, uns para a vida eterna, outros para a perdição e horror eterno. E em terceiro lugar, Paulo agora vai provar historicamente a ressurreição de Cristo, dizendo, olha, pessoas viram Cristo andando pelas cidades. Pessoas tiveram contato com Cristo. Né? Ele podia citar, não citou, mas ele podia citar as mulheres que estavam à frente da sepultura de Cristo quando a pedra foi removida. Maria Madalena, que encontrou o Senhor Jesus no caminho, e ele disse, salve, e ela o reconheceu de pronto, não é? Pedro, ele vai citar Cefas aqui é Pedro, os 12 apóstolos. E Paulo vai dizer, mas para vocês não ficarem achando que a gente está com um grupinho pequenininho que viu Cristo, mais de 500 pessoas viram o Senhor Jesus. Paulo, então, meus irmãos, não ficou só na teoria, só na pregação, mas ele comprovou através de testemunhos, inclusive de pessoas que ele vai dizer aqui que viviam ainda no seu tempo. Que você poderia tomar um café da tarde em qualquer cafeteria em Jerusalém e dizer para aquela pessoa, onde você viu Jesus? Eu vi Jesus entrando lá na casa de Pedro. E como ele estava? Normal. Uma capa. Eu não vi uns negócios esquisitos aqui no pulso dele, né? Eu acho que são as chagas, né? Mas assim, ele estava normal. Nada demais. Ouvi os discípulos comemorando, se alegrando dentro da casa lá de Pedro. Paulo poderia sentar com algumas testemunhas ainda que viviam no seu tempo. E ali com elas, tomando um café da tarde, elas dizerem para ele, eu vi Paulo com os meus próprios olhos. Você, Paulo, no caminho para Damasco, você até teve um encontro com Jesus, mas você na hora ficou cego, você só viu uma luz brilhando, ficou cego, mas você não viu Cristo como eu vi. Lógico, você teve um encontro maravilhoso, né? Mas eu vi Jesus, eu podia até, se quisesse, tocar nele. Visto por Pedro, pelos apóstolos, por mais de 500 testemunhas, sendo que algumas delas ainda viviam no seu tempo. Visto por Tiago, seu meu irmão. Visto, meus irmãos, por último, pelo apóstolo atrasado, né? Pelo próprio apóstolo Paulo, como ele diz aqui, aquele que fora nascido fora do tempo. A ressurreição, meus irmãos, ela é também um fato histórico. Porque além dela ser profetizada e prometida em toda a Escritura, ela foi comprovada historicamente através de várias testemunhas. Podemos citar até mesmo uma outra fonte de testemunho registrado em Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 53. Mateus disse assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito.
E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu falei isso aqui sexta-feira. Imagina você está saindo do seu expediente de trabalho lá em Jerusalém. Daqui a pouco você dobra uma esquina. Moisés. Você dobra uma outra esquina. Elias. Dobra uma outra esquina. Davi. Jesus. O que esses homens estão fazendo por aqui? Ruth, é você? Esther, você está aqui? Como pode isso? Ressuscitar. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, sendo a última destas testemunhas, ao se encontrar com Jesus no caminho de Damasco, em Atos 9. E apesar de ser o último, ele mesmo vai dizer que ele é o menor de todos os apóstolos, né? E aqui então ele diz, olha, todas essas coisas aconteceram. Estão registradas porque a ressurreição é o Evangelho. Estão registradas porque estão nas Escrituras. As Escrituras dizem que todos ressuscitarão. E por último, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Concluindo, meus irmãos, eu sei que você crê na ressurreição. Eu sei que você crê não só na ressurreição do Salvador, mas eu sei que você crê que também um dia você ressuscitará. Mas o que eu te convoco nesta noite, meu irmão e minha irmã, é você pensar mais a respeito disso. É sermos menos terrenos e mais celestiais. Pensarmos mais nas coisas fora da terra do que nas que estão na terra. Pensarmos mais no céu e na vida eterna do que nessa vida passageira que nós temos aqui neste mundo. Muitas vezes o nosso coração se entristece porque nós poderíamos estar pensando em coisas tão boas, mas estamos pensando nos problemas desta vida. Estamos com a nossa agenda cheia dos problemas desta vida. E quando olhamos e folheamos a nossa agenda, nós não vemos lá nem um tempinho que seja de uma agenda de alguns minutos para pensarmos, refletirmos, orarmos a respeito do céu, a respeito da eternidade, a respeito da nossa futura ressurreição. Por que Paulo dizia, meus irmãos, que muito melhor para mim agora, como ele vai registrar na sua carta aos Filipenses, muito melhor para mim agora seria estar com Cristo do que estar aqui. Ele vai completar, mas se Cristo até agora me deixou aqui, é porque eu ainda tenho uma missão a ser cumprida. Mas o apóstolo Paulo ansiava, não pela morte. O apóstolo Paulo ansiava por estar na presença constante do seu Salvador. O apóstolo Paulo reconhecia que pensar nas coisas do alto, que pensar na Nova Jerusalém, que pensar na eternidade, que pensar na futura ressurreição, era muito melhor do que pensar nos problemas da segunda-feira. Era muito mais saudável para a sua mente, para o seu coração. E pensando dessa forma, ele estava saudável para transmitir o Evangelho àqueles que não pensavam muito a respeito destas coisas. Concluindo, meus irmãos, o que Paulo quer dizer é que se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa esperança. Porque como ele vai dizer aqui, continuando o texto, a ressurreição foi a primícia, a ressurreição de Jesus é a primícia dos que dormem. A ressurreição é o pilar do Evangelho, é um dos pilares que sustenta o Evangelho. Sem ressurreição, meus irmãos, não há fé.
não há esperança, não há vida eterna, não há Jesus. Porque ele não veio para ser morto, sepultado e acabou ali. Ele veio para ser morto, sepultado e para ressuscitar ao terceiro dia. Porque quando Cristo ressuscita, ele está garantindo a todos nós uma futura ressurreição. Então a ressurreição de Jesus, meus irmãos, é o pilar, é um dos pilares do evangelho. Sem ela não há evangelho. Paulo apresenta aqui incontáveis testemunhos, comprovações históricas, vindas das Escrituras e também daqueles que foram testemunhas oculares de Jesus vivo após a sua morte. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que a ressurreição de Jesus, ela garante a nossa futura ressurreição e vida eterna com Deus. Glória a Deus. Não há melhor pensamento para nós do que esse. Saber que o Senhor derramou sim o seu sangue naquela cruz, nos substituindo numa morte eterna, garantindo a nós uma novidade de vida, nos limpando, nos purificando, nos justificando diante do Pai, por sua graça, por seu amor, pelo seu cuidado com a obra da sua criação. Mas também, meus irmãos, como continuidade da sua obra no Calvário, nós temos a sua ressurreição. Que a ressurreição, ela é a marca, ela é o selo, ela é o penhor, ela é a garantia de que a obra que ele realizou na cruz, da sua morte, no derramar do seu sangue, não foi em vão. Ele ressuscitou para que nós andássemos em novidade de vida, para que nós fôssemos transformados de glória em glória, de fé em fé, e andássemos na presença de Deus com os nossos corações transformados, com a nossa mente voltada não mais para as coisas terrenas, mas para aquilo que é celestial. Para aquilo que realmente importa para as nossas vidas. Portanto, meus irmãos, eu afirmo e reafirmo o que Paulo disse: Cristo ressuscitou. Glória a Deus. E nós também ressuscitaremos um dia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ah, Senhor, a tua obra é a garantia de vida eterna para a tua igreja. Assim como o teu Santo Espírito é o penhor, Senhor, é a garantia da tua volta. A tua ressurreição é também a garantia da nossa futura ressurreição e vida eterna com Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu ressuscitar. Obrigado por cumprir a tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos salvar da morte eterna. Obrigado por nos garantir vida eterna e paz com Deus. Ah, Senhor, eu abençoo os elementos, Senhor, da Santa Ceia nesta noite, que nos traz à memória o teu sacrifício, nos traz à memória o derramar do teu sangue, nos traz à memória, Senhor, a tua ressurreição. Abençoa-nos nesta noite com a tua presença à nossa mesa. Aliás, Senhor, a mesa é tua, não é nossa. Nós é que somos os teus convidados. Receba-nos, Senhor, na tua mesa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Pelo preço que me pagou, sacrifícios